A pesquisadora e escritora Yasmin Nadaf abriu seu acervo pessoal para uma exposição no Sesc Arsenal. Tempo de Almanac esteve na Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP. E assim que terminar sua temporada em Cuiabá, seguirá por todos os estados brasileiros. Tânia Arantes, da Sala da Mulher, prestigia tamanho trabalho e mostra pra gente como foi a noite de abertura. Olá! Dizem que é a curiosidade que move o mundo, né? Que são as perguntas, não são as respostas. Então nós, do Palavra de Mulher, curiosíssimas com um fato que está acontecendo aqui, viemos trazer até você uma forma de comunicação que moveu o mundo lá pela década de 40, de 50, de 60 e que era muito legal. Nós viemos aqui na exposição da cuiabana Yasmin Nadaf, que é só de almanaques, e vocês vão ver quais são os almanaques que a gente está falando. Vamos lá? Brincando conheço as cores. Gente, para muita gente essa exposição é tudo de novo, né? Mas no fundo é um monte de almanaques, de publicações que estavam muito em moda nos anos 50, anos 40, né? Até anos 60 ainda tinha. Eu era garotinha e eu lia muito. E agora a gente está aqui com a Hanna 23, que é uma designer do Sesc Nacional e que é responsável pela parte de criação, de compilação dos almanaques que a Yasmin passou para o Sesc. Me conta como é que você fez para pegar um material tão extenso e transformar nessa exposição. A gente fez primeiro uma leitura de todo o material, eram 117 almanaques, cada um mais maravilhoso que o outro, né? E aí, a partir da leitura, a gente foi achando os pontos em comum desses almanaques, né? Então, a gente percebeu que todo o almanaque tinha uma função específica de lazer, ele tinha a parte básica, porque o almanaque é um calendário, né? Ele tem a função de falar do tempo e tal. Ele tinha a parte publicitária, porque os almanaques de farmácia não eram nada mais do que um folheto para vender os remédios. Só que eles utilizavam esse formato, que era muito simpático e muito rico, e ele ficava na casa das pessoas, né? As pessoas não, antes da folhinha, antes do calendário, tinha um almanaque, né? Você tinha um almanaque, ele vinha com uma cordinha, por isso a gente fez uma reprodução dessa forma, porque ele vinha com essa forma para você pendurar lá no seu preguinho, e aí o ano inteiro você consultava, né? E uma coisa que a gente descobriu nessa leitura dos almanaques é que, na verdade, a figura principal que o laboratório queria buscar era a mulher. Porque a mulher, desde o começo, era a pessoa que decidia que remédio era esse que ia para a família. Então, a gente tem almanaques aí de 1902, né? Quer dizer, nessa época a mulher ainda não tinha o seu poder financeiro, né? Mas ela tinha o poder de decisão nessa área. Então, sempre foi voltado para ela. Então, mostrava sobre como ela cuidar da beleza, como ela arrumava marido. Então, tem comerciais ótimos de cremes. Olha, com esse creme você vai arrumar um marido. É muito bom. Esses almanaques, gente, eles eram produzidos pela indústria farmacêutica, né? Então tinha o do Sadol, tinha o do Biotônico Fontoura, né? São várias indústrias farmacêuticas que queriam vender os seus remédios. E bacana isso que a Ana está falando, porque eu, por exemplo, eu me lembro que a minha mãe ensinava as minhas irmãs um monte de coisa que vinha nos almanaques, né? Era uma forma de comunicação comum no começo, depois chique e depois necessária, né? Porque, na verdade, eles continham informação. E a gente sabe que não era só para o público da cidade. O público da zona rural também tinha acesso a esses almanaques, não é assim? E era muito interessante porque para o público rural, às vezes, essa era a única forma de comunicação, era o único texto. Então, às vezes, você tinha uma pessoa numa comunidade inteira que lia, que se reunia para ler os almanaques, né, para as pessoas. Então, era informação sobre o que acontecia no mundo, como que ela podia lidar com determinadas doenças. Até a época de plantio, né? Isso, você tinha os calendários agrícolas, né? Você tem almanaques especificamente
para o meio rural, que tem toda a informação agrícola, o que você planta tal mês, como é que você trabalha tal coisa. E no meio rural, o almanaque, ele às vezes tinha uma função muito importante, que era ajudar a prevenir doenças, porque essa informação não chegava, não tinha médico que chegava lá. Então, aí a gente chega no Jeca Tatu, que é um dos personagens. Exatamente. O Monteiro Lobato era muito amigo do seu Fontoura, o dono do laboratório Fontoura, né? E assim, reza a lenda, não sei se é verdade, que ele mesmo, Monteiro Lobato, teve o amarelão e foi curado pelo remédio, anquilostoma, se eu não me engano. E aí ele resolveu fazer essa história a pedido do Fontoura. Então o Jeca Tatu é aquele cara que é mole, todo molengão, as pessoas acham que ele é preguiçoso e na verdade ele tem a doença. Então quando ele toma o remédio, acaba aquela moleza, ele vira um fazendeiro de sucesso e tal. E assim, era muito interessante porque às vezes, para as pessoas do campo, essa era a única forma de informação sobre doenças, sobre como se curar. Isso era muito legal. Bacana. Ana, agora uma última informação. Como que as pessoas podem ter acesso a mais informações sobre como trazer projetos para o SESC? O SESC sempre teve interesse de levar a informação de uma maneira geral, né? Esse material foi um material novo que chegou, mas eu acredito que essa assim, é a primeira de muitas nesse sentido, porque democratizar a informação, a cultura para todas as pessoas sempre foi uma das funções do SESC, né? Gente, eu acho que vocês deviam dar um pulinho aqui e ver essa exposição enquanto ela estiver em Cuiabá, porque vale a pena. Gente, eu estou aqui agora com a Isis. A Isis é, como todos sabem, lá do Museu do Instituto Memória da Assembleia Legislativa, e ela é que sabe tudo lá. E eu quero fazer uma pergunta para você. Nós estamos aqui com essa exposição da Yasmin hoje, e ela é uma visão panorâmica do Brasil. O que nós tivemos em Mato Grosso, você é especialista em Mato Grosso, que se parecia com esses almanaques, Isis? É a revista Violeta, né, daquela época também. Eu lembro de uma passagem da Maria de Empina que fala exatamente isso. O tempo virá em que a mulher será moderna e não será presa às lides domésticas, sairá para competir com os homens. E aí a gente vê nesse almanaque de 1950 a mesma mensagem registrada na Violeta de 1947, né? Isso é um prazer maravilhoso saber que Yasmin está tendo a oportunidade de mostrar essa coleção e esperamos que nós, cuiabanos e o cidadão do Brasil, possa conhecer as outras coleções que Yasmin preserva com tanto amor e carinho. Gente, ó, para vocês verem, né, tem muita relação, tudo que é feito nesse mundo está correlacionado. A Isis, ela é expert em história de Mato Grosso, ela tem um monte de acervo na mão também, ela teve contato com todo esse material da Yasmin e com o que a Yasmin ainda não mostrou. E por isso ela pôde fazer esse link. Por isso que eu falo para vocês, conhecimento, gente, é tudo. É bom demais saber, né, Isis? Yasmin, eu soube que aqui você tem almanaque de 1902. De onde surgiu esse hobby seu de estar colecionando esses almanaques? Bem, quando menina eu gostava muito de ler gibi, né? E na farmácia da minha rua, na esquina da minha casa, os farmacêuticos amigos um dia me falaram, vendo eu sempre cortando um gibizinho da banca, olha, você sabia que o almanaque do Biotônico Fontoura tem uma historinha em quadrinho do Jeca Tatu? Falei, não. Aí me deram, porque as farmácias presenteavam, né, as pessoas com seus almanaques. E a partir daí eu comecei a observar almanaque de outros laboratórios que também traziam revistas em quadrinhos. E comecei a me interessar por esse objeto de escrita, porque era uma revista que, mesmo os outros almanaques que não traziam gibi, historinhas em quadrinhos, mas traziam variedades. Eu sempre fui muito curiosa desde menina. Então, esse meu perfil de gostar de ler foi quem me trouxe, me aproximou desse objeto e que depois eu comecei a colecionar. Aí, quando me tornei uma profissional das letras, eu descobri que o próprio Jeca Tatu, que foi o almanaque que me levou a aproximar toda essa coleção, foi o maior veículo impresso de comunicação no Brasil. Na década de 70, para você ter uma ideia, ele atingiu uma tiragem de 80 milhões de exemplares.
né? Se a gente pensar em termos de Brasil, nós não temos um veículo impresso com essa... Uma tiragem tão grande, né? E tão significativo, né? Gente, a Yasmin Nadaf, ela é escritora. Você acha que essa leitura dos almanacs, eu acho até que um contato com o cotidiano de um passado que hoje está tão distante da gente já, né? Você acha que isso te ajuda na produção do seu texto literário? Me ajuda porque todo esse universo faz parte da minha iniciação como leitora e como escritora, né? Então, cada vez que eu me reporto a todos esses escritos, eu me lembro do momento da minha iniciação, né? Eu acho que esse encontro da Yasmin adulta com a Yasmin menina é muito gostoso, porque me faz retornar ao momento que eu lia meus primeiros clássicos literários, meus romances folhetins, aquelas coleções que também se tornaram objeto de biblioteca de leitura de massa no Brasil, que são as coleções chamadas de Roman Rosé, da M.D. Lee, né? Eu tenho todo esse material e fui adquirindo e fui somando. E está aí à disposição dos pesquisadores, das pessoas interessadas. Essa exposição? Essa exposição fica aqui no Sesc Arsenal até 16 de dezembro. Eu mesmo já me propus a direção do Sesc Arsenal estar presente na medida do possível para poder acompanhar a visitação dos alunos, né, dos professores com esses alunos, porque para que eles conheçam essa faceta da nossa história e valorizem não só o modo de você estar mostrando a valorização do interesse pelas coisas do passado, mas também uma forma de incentivá-los a armazenar aquilo que hoje é o nosso presente para o futuro. Eu acho que essa é uma mensagem que eu gosto muito de dar quando eu apresento alguma parte do meu acervo, né? Ensinar as pessoas a valorizar e armazenar. Gente, reitero o convite, até 16 de dezembro, essa exposição está aqui. Eu quero agradecer a Yasmin e agradecer, sim, acho que em nome de Cuiabá, porque para nós é uma honra ter uma cuiabana com um acervo desse tamanho, rodando o Brasil e levando mais conhecimento e mais essa questão mesmo emocional, né, afetiva, de como foi o passado de tantos de nós que estamos aqui hoje. Vem ver que vale a pena. Obrigada, Yasmin. Obrigada a vocês. Até lá. Brincando conheço as cores pintadas ao meu redor.